Vivemos cercados por ideias. Conceitos que moldam o que pensamos, o que sentimos, o que buscamos. São os paradigmas de nossa cultura. Somos ensinados a lutar por nossos direitos, A buscar incansavelmente a nossa felicidade a acumular nossos bens, e a conquistar a nossa fama. mas e se estivermos vendo tudo por uma lente embaçada? E se os valores que guiam a nossa vida não forem os mesmos valores do reino de Deus? Jesus quer mudar nossa forma de ver a vida, quer alterar nossos paradigmas. É hora de trocar as lentes. Eu fico na expectativa de fazer como aquela moça, está tudo embaçado e eu levantar os óculos e enxergar, mas comigo está sendo ao contrário por enquanto, ok? Se eu fizer assim, vocês ficam todos como arvorezinhas, fica todo mundo desenhadinho assim, então eu tenho que colocar... Oh. Enxerguei bem agora? Muito bem. Acumuladores. Você já se deparou com um acumulador? Eu já fiz visita, já fui em casa de pessoas que são acumuladoras. É um negócio maluco, assustador. Um acumulador é uma pessoa com uma doença, na verdade, psicológica, que gera nela a necessidade de guardar as coisas. Qualquer coisa, ok? Qualquer coisa. Mas há um outro tipo de acumulador, um tipo mais sutil, que talvez eu e você também possamos fazer parte. Eu e você também possamos ser enquadrados. Um tipo de acumulador que a nossa sociedade, na verdade, legitima. Então nós não vemos problemas, porque a sociedade acha como algo que é normal, na verdade até mesmo desejável. A nossa sociedade, ela tem como paradigma definir a nossa vida por aquilo que nós possuímos. Ou melhor ainda, por aquilo que nós desejamos possuir. Por aquilo que nós desejamos possuir. Nós somos bombardeados continuamente, através da mídia, através do marketing, ok? Eles vivem trabalhando nisso para nos convencer de que nós precisamos ter, e precisamos ter mais do que aquilo que a gente já tem. Essa é uma perspectiva, sim, que nos leva, portanto, na verdade, a nunca estarmos satisfeitos com aquilo que a gente já tem. E isso é uma realidade que as Escrituras apontam para a gente desde o começo. A Bíblia diz em Provérbios 27, 20, o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam. Ou seja, ele está dizendo, sempre pessoas morrem, né? A morte está sempre levando pessoas. E ele faz um paralelo dizendo, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. A gente sempre deseja mais. A gente sempre olha para alguma coisa e deseja mais. Eu não sei, nem sempre a gente deseja mais as mesmas coisas, mas a gente sempre deseja mais. Eu não sei você, mas, por exemplo, dentro da rotina que é tida como normal para a nossa sociedade, colecionadores. Eu não sei o que você gosta, mas às vezes, quando a gente gosta muito de uma coisa, nós colecionamos aquilo. Então você já tem, mas você vive comprando mais. Ok? Porque você gosta daquilo. Então, mulheres, por exemplo, dizem, eu não sei se é verdade, ok? Mas dizem que mulheres gostam de colecionar sapatos. Não sei bem se é assim, mas dizem isso. Tem mulheres que gostam de colecionar bolsa. Não vou falar nada, amor. Pode ficar tranquilo. Homens também gostam de colecionar as coisas. A gente gosta de falar das mulheres, mas às vezes aquilo que os homens colecionam é muito mais caro do que aquilo que as mulheres colecionam. Não é? Geralmente a gente gosta mais desse negócio de tecnologia, essas coisas assim. Não é? Mas isso é apenas um exemplo. Por favor, entenda, não há nada de errado a gente colecionar, ok? Mas o que eu quero que você perceba é que existe um paradigma por detrás disso. Da nossa cultura,
que quer nos convencer de que nós precisamos, ok? Nós precisamos. O paradigma essencial do nosso mundo contemporâneo é esse: você é o que você tem. Você é o que você tem. Você vale pelo que você tem. Então, os nossos bens, de acordo com a nossa cultura, nos definem. E a partir daí, nós nos tornamos acumuladores. Nos tornamos acumuladores, por exemplo, de coisas. Nós nos tornamos acumuladores de conhecimento. Muitas vezes a gente está sempre querendo saber mais, né? Conhecer mais. Nós nos tornamos acumuladores de títulos. É um curso a mais que eu vou fazer, um título a mais que eu vou ter. Percebe? E a nossa sociedade está aí. Veja, essa é uma área que, no meu caso, por exemplo, às vezes eu tenho que lidar bastante com isso. Eu olho para os meus amigos, para as pessoas com as quais eu trabalho junto, e de repente falo, nossa, aquele cara já está no pós-doutorado, e ainda não fiz o meu doutorado. Né? Eu preciso fazer, eu preciso de um título a mais, eu preciso de uma pós-graduação a mais, eu preciso... Sabe? A gente vai acumulando. Acumuladores de seguidores. Nas nossas redes sociais. Acumuladores de likes. Acumuladores de influência. E aí, vai, daí para frente. Mas, olha só o que Jesus nos diz nesse texto. Marcos, capítulo 8, versos 34 a 36. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ou ligá-la. Se tiver no seu celular, eu quero lembrar você de mantê-lo no modo avião, para você não ser distraído pelas notificações. Se você estiver sem, vai ser projetado aqui também, ok? Jesus diz assim, o texto diz assim, então ele chamou a multidão, ele que é Jesus, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Qual o ponto aqui? Qual o ponto aqui? Não é sobre não podermos ter posses na nossa vida. O ponto é qual o paradigma define a nossa vida. O que possuímos ou a quem nós seguimos. Esse é o ponto. O contexto desse texto é Jesus informando aos seus discípulos, depois que eles o reconhecem, o apontam como Cristo, de que ele deveria sofrer nas mãos dos líderes religiosos como Filho do Homem, e ele deveria morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus começa a falar isso de uma forma muito clara. Até então ele não tinha falado nada disso, a partir daí ele começa a falar isso, e essa é a primeira vez que ele fala. Então, diante desse discurso de Jesus, Pedro vem até ele e diz para ele, Senhor, não diga isso, não fale sobre esse negócio. Se o Senhor começar a dizer para os outros que o Senhor vai morrer, eu conheço essa turma, eles vão sair fora, esse negócio de morrer não é com eles não. E aí então, o texto diz que Jesus, ele vira-se para os seus discípulos e para a multidão, depois de repreender Pedro, e os chama para junto de si, e diz isso que nós acabamos de ler aqui. Eu quero considerar 2 questões aqui, diante dessa colocação de Jesus para a gente. A primeira delas é o que é que nós vamos perseguir na vida. O que é que nós vamos perseguir na vida? Veja, o texto diz,
Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que está acontecendo aqui, diante dessa fala de Jesus? O que nós percebemos? Veja, o que nós percebemos é que até esse momento, apesar de Pedro e os outros discípulos seguirem a Jesus, eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam andando com Jesus. O que eles perseguiam era o status, a posição que eles iriam ocupar quando Jesus, como Messias, estabelecesse o seu reino. Então eles seguiam a Jesus, mas eles perseguiam outra coisa. Percebe? Uma coisa é você seguir, outra coisa é o que você persegue enquanto você está seguindo. Então eles estão seguindo Jesus, mas até esse momento, eles não estavam realmente perseguindo aquilo que Jesus veio trazer, aquilo que Jesus veio oferecer. Diante das palavras de Jesus sobre o seu destino, que seria a cruz, isso vem à tona, isso fica evidente, fica claro aquilo que estava escondido dentro do coração deles. Eu queria dizer para vocês que hoje em dia, nós também temos muitas pessoas que podem estar lotando os nossos lugares de encontros, de reuniões como esse aqui. Muitas pessoas que podem crer em Jesus, afirmar que creem nele, que estão andando atrás dele, seguindo, mas que não estão perseguindo o que ele veio oferecer para nós, mas estão esperando por aquilo que ele venha fazer por nós, por aquilo que ele possa dar em resposta às nossas expectativas. Mas essa fala de Jesus mostra para a gente que a vida, ela só vale a pena quando o resultado dela é nós perseguirmos aquilo que Jesus tem para oferecer a nós. E o que ele tem para oferecer a nós? Não é apenas a perspectiva do céu, ok? De você morrer e ir para o céu. Mas é uma realidade que é manifestada através da vida dele, para ser desfrutada e experimentada a partir daquilo que nós estamos vivendo aqui na terra. Eu tenho falado isso muitas vezes. O céu é nosso destino, mas ele não é o nosso propósito. Ir para o céu é o nosso destino. Quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós cremos nele, quando nós o reconhecemos como Deus eterno, que se fez um ser humano, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, fez isso para nos restaurar em relacionamento com o Pai, nós somos acolhidos por ele, perdoados, adotados na família, nós temos um destino que é garantido. Nada pode mudar isso. Mas o propósito de Jesus, ao vir aqui, foi trazer as realidades do céu com ele, para que elas fossem experimentadas e vividas a partir da vida que nós estamos vivendo aqui. Então não basta apenas seguir Jesus, nós precisamos seguir Jesus para perseguir aquilo que ele tem para nos oferecer. E o que ele tem para nos oferecer é isso, as realidades do reino de Deus. Jesus ele conta uma parábola para deixar isso claro. Em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, ele está explicando sobre o reino. Ele conta várias parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava a partir de experiências que as pessoas tinham dentro do contexto dele. Pontes do reino, que ele fazia ali. E Jesus está explicando sobre o reino. E aí ele conta essas duas parábolas, ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Perceba, nas duas histórias, Jesus traz um denominador comum, aquilo que foi encontrado
é tão valioso que eu devo abrir mão daquilo que eu tinha para que eu possa ter o que eu encontrei. A forma de encontrar são diferentes, você percebe, da história. O primeiro encontra a realidade do reino casualmente. Ele está andando no campo e ele tropeça num tesouro. O que é isso aqui? Nossa, é um tesouro, né? Ninguém viu ainda. Ele enterra, esconde lá, vai lá e compra o campo. Vende tudo que ele tem e compra o campo. Okay? Por quê? Porque ele sabe que tem um tesouro naquele campo. Mas a maneira dele encontrar o tesouro foi casual. Na verdade, o tesouro o encontrou. Não é? O tesouro o encontrou. Mas o vendedor de pérolas é um pouquinho diferente. É alguém que ele está intencionalmente em busca de pérolas. Jesus diz, e aí ele quer encontrar a pérola mais valiosa que existe. E ele vai viajando o mundo atrás dessa pérola, até que ele encontra a pérola. E aí ele compra a pérola. Veja, Jesus está apresentando para a gente duas interações com a realidade do reino. Uma delas é essa, às vezes nós estamos andando, vivendo a nossa vida, e nós não estamos nem pensando sobre esse negócio de reino de Deus, sobre uma outra realidade para a nossa vida. A gente está vivendo a nossa vida muito bem, até que a gente tropeça em Jesus. A gente se encontra com Ele, a gente se encontra com as realidades do reino, e a gente fala, mas peraí, o que é isso? Que vida é essa? Como é que é esse negócio? Que alegria é essa? Que paz é esse? Que amor é esse? Que poder é esse? O que é isso que é na vida desse... Geralmente a gente tropeça no reino, tropeçando na vida de outras pessoas, ok? Como é que é a vida? Como é isso na vida desse cara? Como é que esse cara vive assim? Eu quero esse negócio também. Eu quero abraçar isso. A outra forma é quando a gente... Veja, todo mundo que está aqui está numa dessas duas, ok? É quando a gente, apesar de ter tudo, às vezes a gente tem uma boa família, a gente tem um bom trabalho, a gente está bem com os filhos e etc. Ainda assim há uma inquietação dentro da gente. E a gente diz assim, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que haver alguma coisa a mais. Tem que ter um propósito maior. E aí a gente sai à procura disso. Não é? E eu conheço muitas pessoas que fizeram uma jornada até chegar em Jesus, sabe? Procuraram em muitos lugares diferentes, né? Meu sensei, para quem não sabe, eu treinei karatê desde os meus 14 anos, né? Eu sou faixa preta terceiro dan. Meu sensei é um japonês. Né? O meu sensei, ele tem uma trajetória assim. Ele era um shintoísta. Ok? Mas que sempre teve uma inquietação no espírito dele, na alma dele. E ele buscou isso em muitos lugares. Energias. Eu me lembro no dojo, uma época, ele fez uma pirâmide, e ele ficava deitado dentro da pirâmide, recebendo energia. Mas ele estava sempre em busca. Passou por muitas religiões, até que ele chegou em Jesus. Hoje ele tem 82 anos de idade, todas as vezes que eu vou em Ribeirão Preto, e eu consigo visitá-lo, a gente senta e a gente conversa sobre duas coisas, karatê e Jesus. Karatê e Bíblia, ok? Essa última vez que eu fiz, nós conversamos um pouco sobre sumô também, porque ele estava assistindo sumô e eu não entendia nada, ele começou a me explicar um pouco o que era. Okay? Mas ele é uma pessoa sim, ele vai à jornada, uma jornada toda de vida. E ele fala assim para mim, Ricardo, eu perdi muito tempo. Porque quando ele conheceu a Jesus, ele tinha quase 60 anos, quase a minha idade. Okay? E ele diz, eu perdi muito tempo, você é feliz. Você conhece ele já desde muito tempo. Aí ele diz, eu preciso recuperar o tempo. Então ele lê muito a Bíblia, muito a Bíblia, ele passa o dia inteiro lendo a Bíblia, já está aposentado, aquele negócio, então ele treina karatê, o tempinho dele lá, come e lê a Bíblia, o dia inteiro lendo a Bíblia. E aí eu vou lá, a gente fica discutindo e conversando sobre a Bíblia, porque ele é alguém assim, caçou a pérola, procurou a pérola, a vida toda dele.
e encontrou. Porque quando isso está no nosso coração, é porque o próprio Deus colocou isso ali. É porque Ele quer nos achar, Ele quer nos encontrar. Nós perseguimos porque fomos perseguidos por Ele. Posso te dar um exemplo bíblico disso? Paulo, Saulo de Tarso. Jesus diz, por que me persegues, Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ok? Ele estava atrás da igreja, irritado e tudo mais, mas na verdade, porque o coração dele ansiava para a realidade de Deus, ele achava que aquilo que eles estavam vivendo e de quem ele estava falando não era verdade, estava distorcendo quem a pessoa de Deus era, mas Jesus o estava perseguindo, ele estava perseguindo a Jesus porque Jesus o estava perseguindo. Então, uma forma ou outra, o que nós precisamos perseguir é o reino. E algo que ele torna comum nessa parábola é que seja por uma condição casual, seja por uma condição intencional, quando nós encontramos com a realidade daquilo que Jesus tem para nos dar, de verdade, a gente vê que vale tudo o que nós temos. Nós não queremos ficar com nada que nós temos. A gente pode até achar valioso o que nós temos, e às vezes é, mas a gente vê que aquilo que Ele tem para nos oferecer é mais valioso. Eu gosto de ver essa parábola pensando nesse negociador de pérolas. Ele está atrás de uma pérola de grande valor. E aí ele encontra essa pérola. Ele fala, uau, essa pérola é maravilhosa. Ele acha aquele que tem a pérola. E ele diz, eu preciso disso. Eu preciso dessa pérola. Eu vivi a vida toda para ter essa pérola. Eu quero comprá-la. Eu quero para mim. E aí ele diz, quanto custa? Ele diz, o dono da pérola diz, tudo que você tem? Como assim? Tudo que eu tenho? Sim, tudo que você tem. O que você tem agora? Ele diz, tudo que eu tenho? Bom, eu só estou com alguns trocados aqui no bolso, então que bom, se é tudo que eu tenho aqui R$200. Se fosse mais, eu ia tirar no banco. Ah, você tem dinheiro no banco? Tenho, custa os seus R$200 e custa tudo que está na sua conta. Tudo que está na minha conta? Tudo que está na sua conta. Mas se eu der tudo que está na minha conta, como é que eu vou fazer para eu viver? Bom, ok, eu tiro da minha aplicação. Tem aplicação? Custa o que está na aplicação. Custa o que está na aplicação? Mas como eu vou fazer? Bom, se eu der tudo que tem na aplicação, então, bom, talvez eu possa começar a usar minha casa como Airbnb. Você tem casa? Tenho, custa a casa. Mas a casa, você quer tudo bem, a pérola é minha, você fica com a casa, fica com as suas coisas, eu não estou querendo. Não, eu quero a pérola. Eu quero a pérola, ok, eu passo o contrato da casa. Vou ter que dormir na barraca. Tem barraca? Custa barraca também. A barraca. Tem a barraca, passa a barraca. O jeito vai ser dormir na calçada com o cachorro. Tem cachorro? Custa o cachorro. Não, mas o meu cachorro de estimação? Custa o cachorro de estimação. Não, mas se eu der o cachorro, como é que vai ficar meus filhos? Tem filhos? Custa os filhos. Não, agora já exagerou. Os filhos? Os filhos, mas tudo bem. Está tudo certo, pode ir embora. Não, mas eu preciso da pérola. A minha esposa vai me matar, mas eu vou dar os filhos. Ah, tem esposa. Tem esposo. Custa a esposa, custa o esposo. Mas você não precisa da pérola. Não, eu preciso, minha vida toda eu vivi em busca disso. É o que traz sentido e significado para a minha existência. Ok. Então, ela está aqui, eu te dou, desde que você me dê todas essas coisas.
E a pérola é tão preciosa, tão valiosa, que você diz, ok, depois disso eu não sei como eu vou viver a minha vida. Ah, sua vida, ela é sua? Custa ela também. Você precisa se entregar para mim. Eu preciso ser o dono de tudo que você tem, inclusive de você mesmo. E aí você diz, ok, a beleza disso, a alegria disso, a realidade disso, eu não posso ficar sem. Firmado o contrato? Sim. Ok, então olha, agora tudo isso é meu, eu sou o dono da pérola, e ela está aqui. É sua. E agora que você tem a pérola, e eu tenho tudo que é seu, inclusive você, eu quero que você cuide da minha casa, enquanto você mora nela. Eu quero que você cuide do meu cachorro, enquanto você fica com ele. Eu quero que você cuide dos meus filhos, que eu vou confiar a você. Eu quero que você cuide da minha esposa, ou esposo, que eu vou deixar sob os seus cuidados. Eu quero que você cuide da barraca e do carro. Ah, eu não preciso do dinheiro, ok? Tudo na terra é meu. Então, eu vou deixar o dinheiro na aplicação no seu nome mesmo, na sua conta, e eu quero que você cuide disso. Você vai ser o administrador, o mordomo disso, que é meu. Mas eu vou deixar ao seu cuidado. E lembre-se, preste bem atenção como você vai viver a sua vida. O que você vai fazer com o seu corpo, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o seu tempo. Porque eles não são mais seus, eles são meus. Então cuide bem deles. Cuide bem de você, porque você me pertence. E aí nós passamos a viver a realidade do reino de Deus, aqui e agora. Entendendo que todas essas coisas que estão conosco, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador, não são mais nossas, são dele, mas que continuam sob a nossa responsabilidade, sobre a nossa administração. Então, duas perguntas. Você segue Jesus? Se você responder sim, a minha segunda pergunta é: o que você persegue em sua vida aqui, como um seguidor dele? Mas o segundo ponto que eu quero levantar com vocês aqui é o que é que define a nossa identidade. O que é que nós perseguimos? Segundo, o que é que define a nossa identidade? Olha só, o texto diz assim: pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Nós temos que ler essa afirmação de Jesus dentro do contexto do que ele está dizendo aqui para nós. Veja, quando ele chama os seus discípulos, quando ele nos chama
para que a gente negue a si mesmo, tome a cruz e o siga. Ele está nos convidando, Ele está nos convocando para que a nossa vida seja identificada com a vida dele. É isso que Ele está fazendo. Não há como nós seguirmos Jesus sem nos identificarmos com Ele. Quando Jesus ele está caminhando pelo Mar da Galileia, logo no começo do ministério dele, o texto bíblico nos diz no Evangelho de Marcos que ele vê Pedro e André, que haviam acabado de pescar. E ele diz assim para eles: venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Veja, venham após mim. Qual é o chamado? Qual é o convite? Qual é a ação que Pedro e André têm que fazer? Vir após Jesus, andar com Ele. Se eles fizerem isso, Jesus diz: eu vou transformar vocês em quem eu sou. Eu farei de vocês pescadores de homens. Entende? Ele não diz: venham após mim e sejam pescadores de homens. Não é isso que ele diz. Ele diz: venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ele está usando uma metáfora. Eles eram pescadores de peixe. Jesus está dizendo: eu vivo para pescar homens para o meu Pai, para trazer a humanidade de volta para o meu Pai. Se vocês andarem comigo, eu vou tornar vocês quem eu sou. Por isso eu disse aqui, na hora de estar falando sobre o evangelismo, você, se é um seguidor de Jesus, você pode ser o único Jesus que alguma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, pode vir a conhecer. Porque você se tornou as mãos dele, os pés dele, os olhos dele, quem ele é. Esse é um processo. Ele nos chama para essa identificação com Ele, que vai nos tornando a cara dele. Sabe, quando nós chegamos em algum lugar, deveria ser assim, eu sei que nem sempre é assim, mas deveria ser assim: quando eu estou chegando em algum lugar, as pessoas deveriam olhar para mim e dizer: ei, Jesus está chegando aí? É Jesus que está chegando aí? Como nós dissemos, o paradigma da nossa sociedade é nos convencer que a nossa identidade está atrelada naquilo que nós possuímos. Mas Jesus deixa claro que aquilo que nós possuímos não é a nossa vida. Você percebe no texto? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que nós temos não é a nossa vida. Não há problema em termos, mas há um problema enorme quando a gente toma o que a gente tem para definir quem a gente é. Nós não somos definidos por isso. Nós não somos definidos pelo carro que temos, pela casa que temos, pelo título que temos, pela função que ocupamos. Não somos. A nossa sociedade diz que somos, mas essa não é a realidade, não é a verdade. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, e ainda assim perder a nossa vida. Isso porque a nossa vida não é definida por aquilo que nós possuímos, ela é definida com quem é que nós nos relacionamos. É por isso que a nossa vida é definida. O ponto aqui é que Jesus nos lembra que a vida do lado de cá da eternidade, ok? Porque a gente diz assim, eternidade, né? Se é eternidade, ela envolve o lado de cá, tá bom? A eternidade não é só o que está do lado de lá. Às vezes a gente fala da eternidade e a gente pensa que a eternidade é aquilo que vem depois que a gente morreu. Mas não, se é alguma coisa que vem depois que morreu, então não é eternidade. Porque eternidade é eterno, então a eternidade já começou. Ela começa quando você se relaciona, passa a se relacionar com Jesus, quando você recebe a pérola. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna está baseada com quem é que nós nos identificamos, com quem é que nós nos relacionamos. Então Jesus aqui, ele está mostrando para a gente que do lado de cá da eternidade, com tudo que a gente possa vir adquirir, ainda assim, nós não vamos ter realmente vida, porque todas essas coisas, elas estão limitadas aqui. Não há transferência do que nós conquistamos aqui para o lado de lá.
Entende? Não há transferência. Mas a questão, o exemplo da pérola, é o contrário disso. Aquilo que está lá, Jesus traz para cá. O que nós conquistamos aqui, nós não podemos transferir para o lado de lá da eternidade. Mas aquilo que está do lado de lá da eternidade, através da vida dele, da presença de Jesus em nós, pela presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós, é transferido para nós. É trazido de lá para cá. Jesus veio transferir o que estava do lado de lá para o lado de cá. Ele diz isso quando ele nos ensina que quando nós orarmos, nós devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Veja onde ele está, nos céus. Ok, do lado de lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora veja o que ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E Jesus é o exemplo dessa oração. Se você quiser perguntar, tá, mas como é que é a vontade de Deus na terra sendo feita no céu? É Jesus. É Jesus, você olha para a vida dele, é Ele. Ele está andando aqui. João diz, em João capítulo 1, ele diz: nós vimos sua graça e verdade. A lei veio através de Moisés, mas graça e verdade veio através do Filho. Então, através de Jesus, nós enxergamos o que é essa realidade que está nos aguardando lá. Aqui, nós começamos a experimentar isso aqui. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê, lendo os evangelhos, a realidade de toda a bondade de Deus, de todo o amor de Deus, toda a misericórdia dEle, toda a sabedoria dEle, todo o poder dEle, se manifestando através da vida desse homem. Se a nossa vida aqui, ela for edificada no que nós conquistamos, e não no nosso relacionamento com Ele, Ele diz que do lado de lá, quando chegarmos do lado de lá, Ele não irá nos identificar. Por quê? Porque não houve identificação do lado de cá, da nossa vida com Ele. Ele diz: todo aquele que nessa geração maligna e adúltera tiver vergonha de mim e do reino do meu Pai, do Evangelho, quando chegar do lado de lá, eu me envergonharei dele diante dos anjos do meu Pai. Se eu não me identifico com ele aqui, ele não reconhece a minha identificação com ele do lado de lá. Nós precisamos compreender que Jesus, como a expressão plena de quem Deus é. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus, ele é a expressão plena de quem o Pai é. Nós precisamos compreender que ele não é alguém que nós buscamos para resolver os nossos problemas. Ele é alguém com quem nós nos relacionamos para sermos transformados em quem Ele é. Isso não significa que Ele não vá nos ajudar com os nossos problemas, ou Ele não vá transformar nossos problemas, mas significa que a nossa busca por Ele não é por isso. Torna a dizer, nós andamos com Ele para que Ele nos torne em quem Ele é. Esse é o Evangelho. E agora, nós precisamos ser bem honestos, ok? Conosco mesmo. Com o que é que nos identificamos. Com o que é que nos identificamos? O que é que gera a nossa identidade? As coisas que temos? Os títulos que carregamos? Os ambientes que frequentamos? A religião a qual pertencemos? Ou o relacionamento que nós temos com Ele?
com quem Ele é. Nós nos identificamos com aquilo que a nossa sociedade tem a nos oferecer, mesmo estando no ambiente da igreja, ou nós nos identificamos com aquilo que Jesus tem para nos oferecer, com quem Ele é, porque o que Ele tem a nos oferecer é quem Ele é. Quando você tem quem Ele é, você tem o que Ele tem. Por isso, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz dele que você tem. Ele diz, eu digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não é a alegria que você tem a alegria dele. Você tem o amor dele. Você tem a bondade dele, a benignidade dele, a paz dele, o domínio próprio dele, a sabedoria dele, o poder dele, vivendo em nós. Nossa identidade está baseada no que Jesus transfere para a nossa vida. Não no que nós somos capazes de acumular nessa vida. E aí eu quero encerrar com esse texto do apóstolo Paulo, que é alguém que perseguiu a pérola e a encontrou. E quando a encontrou, entendeu o que ele tinha que fazer. Entendeu que não era o que ele tinha que definia quem ele era, mas era a relação com Jesus. E aí ele nos diz assim, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Que esse seja o anseio, o desejo, a fome do nosso coração. Torno a dizer, a questão não é o que nós temos. A questão é, nós somos definidos, nossa vida é definida por aquilo que temos? Não, não pode ser. Não pode ser. Sabe, quando Paulo diz assim, eu considerei tudo como perda, você precisa ler os versículos anteriores que eu não coloquei aí, que você vai ver que o tudo dele é o status que ele tinha, o nome que ele tinha, os recursos que ele tinha, porque quando a gente olha para Paulo, talvez a gente não perceba isso, mas Paulo, dentro da cultura judaica, ele era uma pessoa da classe A, tá? Sabe a piramidezinha? Ele era lá da ponta da pirâmide, ele era fariseu de fariseus, okay? Hebreu de hebreus, ou seja, toda a família dele vinha numa linhagem, sem nunca ninguém ter desviado
Ele era um fariseu que tinha aprendido aos pés do maior mestre da época dele. Ele tinha títulos, ele tinha uma família, ele tinha riqueza. E ele diz, isso definia a minha vida, mas quando eu encontrei a pérola de maior valor, quando eu vi o brilho dele na estrada de Damasco, eu falei, não para todas essas coisas, porque eu preciso conhecer a Ele, me identificar com Ele, ainda que seja na sua morte, para que eu possa experimentar a realidade da sua ressurreição. As realidades do céu, impressas, imprimidas em mim, aqui na terra. E aí quando a gente vive assim, as coisas que nós temos não nos dominam mais. Paulo diz, eu sei, depois que ele está andando com Jesus, ele diz, eu sei viver contente em toda a circunstância, eu sei ter, e estar feliz, e ser não ter, e continuar feliz. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Fique em pé, queria chamar o time de adoração aqui à frente, nós vamos adorar o Senhor nesse momento, e eu quero orar por você, eu quero pedir que o Senhor traga, nesse momento, sobre a sua vida, sobre o seu coração, uma medida nova, da consciência de que você precisa viver por esse paradigma da sua identidade em Cristo, ou não? Ok? E não pelos bens que a gente possa possuir, não por aquilo que você tenha, não por aquilo que você possa vir a ter, não por aquilo que a gente possa deixar de ter, ok? Mas por quem Ele é e por quem nós somos nele. Enquanto nós adoramos com o pessoal, eu queria te convidar a orar por isso, a dizer, Senhor, torne a sua vida a pérola de maior valor para mim. Eu não quero apenas seguir o Senhor, eu quero perseguir aquilo que o Senhor tem para mim. Uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas e eu persigo aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo perseguindo aquilo para o qual eu fui conquistado. Você foi conquistado para isso. Você foi conquistado para ter essa vida. Você foi conquistado para ter essa pérola de maior valor. E possuindo essa vida, administrar as demais coisas que Ele coloca na nossa mão. Então ore para Ele, peça para Ele, Senhor, torne a sua vida, a pérola de maior valor para mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, eu peço mais de Ti, nesse momento, nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Derrama mais da Sua presença e da Sua graça sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, que a vida de Jesus brilhe como essa pérola de maior valor para nós, ó Senhor. Senhor, rompa esse paradigma da nossa sociedade, que muitas vezes nos envolve sem a gente perceber. É tão sutil, sem a gente perceber. Nós queremos dizer que o Senhor vale mais, o Senhor vale mais do que tudo que temos, mais do que tudo que possamos vir a ter, o Senhor vale mais. O Senhor é o tesouro escondido que nós encontramos. O Senhor é a pérola de maior valor que nós achamos. Viver em Ti, em todas as realidades que o Senhor carrega, na Sua paz, na Sua alegria, no Seu amor, no Seu poder, na Sua bondade, na Sua mansidão. É tudo o que nós precisamos. Faz isso em nossas vidas. Faz isso em nossas vidas. Em nome de Jesus, e nos torne portadores da Sua vida, para aqueles com os quais nós nos encontramos, nos relacionamos. Jesus, que eles vejam a Sua pérola de maior valor em nossas vidas, que ao se encontrarem conosco, eles se encontrem contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer da letra dessa canção a nossa oração agora, então.